O conhecimento do recurso se deu unicamente... Acho que eu mexi aqui em alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Por fim, diz que contra o acordo foi interposto recurso especial que não foi acolhido pelo STJ, deixando de imprimir qualquer alteração ao julgado, já que o conhecimento do recurso se deu unicamente pela alegação de violação aos artigos 1022 do Código de Processo Civil de 2015, o que não atrai sua competência, tornando o TJ Maranhão o órgão competente para apreciar essa ação rescisória. Delimitando o pedido à violação à norma jurídica, representado pelos artigos 183, 471 e 473 do Código de Processo Civil de 73, requer o julgamento procedente do pleito rescisório para que seja provido o recurso de apelação, ou consequente reforma daquela sentença prolatada. Citada, a requerida, no caso a Caema, apresentou contestação, juntada nos autos. Nesta peça, informa que o acórdão guerreado não merece reparo, pois fora proferido de acordo com os ditames legais e jurisprudenciais que regem a matéria, bem como sob a luz do compêndio documental coligido nos autos e inferido no decorrer da instrução processual. Diz que o erro apontado é relativo apenas ao critério imperativo utilizado pelos magistrados, os quais divergiriam da tese aventada pela autora, que lança mão do instrumento rescisório como se via recursal fosse, no interesse de rediscutir matéria peremptoriamente afastada por todas as instâncias, merecendo, pois, não ser conhecido por esta Corte de Justiça. Encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça, esta deixou de opinar em virtude da ausência de hipótese do artigo 178 do Código de Processo Civil. Conclusos os autos, inadmiti monocraticamente a ação rescisória. E é contra essa decisão que foi oposto o presente agravo interno, sustentando, no caso, a afronta ao princípio do colegiado, incongruência da decisão por ter inadmitido a inicial com base em fundamentos de mérito, e o não enfrentamento de todas as matérias submetidas à apreciação do tribunal. Violação aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, uma vez que se deu solução diversa à questão já decidida na mesma lide e preclusa, levantando a questão da coisa julgada. Requer, portanto, a exequente, a rescindente, no caso, a morada nova, ao final, requer o provimento deste recurso de agravo interno. Intimada, a agravada nem apresentou, no caso, a Caema nem apresentou contrarrazões. Esse é o relatório sucinto, está vendo, senhores desembargadores? Senhor presidente. Temos presentes aqui advogado da agravante, morada nova, doutor Sidney. Por gentileza, o nome completo, OAB em seguida a apresentação. Muito bom dia, excelências. Advogado Sidney Filho Nunes Rocha, OAB 5746, sustentação oral em favor de morada nova. Bom, saudar inicialmente a todos, na pessoa do seu presidente, desembargador Jamil, digníssima, excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, doutora Marileia Costa, demais desembargadores presentes, servidores, colegas. Pois bem, desembargador Jamil, eu gosto muito desta sala, né? Vossa Excelência já compunha o tribunal ao tempo em que aqui se realizavam as sessões do plenário desta corte. Tomei posse aqui nessa sala. Tomou posse nessa sala, certamente. E eu tive a honra de, pelas primeiras vezes, como advogado, ocupar essa tribuna, me dirigindo ao plenário dessa egrégia corte, né? Aqui retorno, Excelências, agora para me dirigir a essas egrégias segundas câmaras cíveis, para tratar de uma matéria interessante, né? Na verdade, me chama muito a atenção como o eminente relator consegue, de forma simples, objetiva, apreender os aspectos realmente mais importantes, como fez no sucinto, muito embora preciso relatório, né, que apresentou a Vossas Excelências. Bom, cabe, então, apenas resgatar, né, alguns dos fatos mais relevantes, para que Vossas Excelências, né, ainda compreendam, talvez com um pouco mais de clareza, mais ainda, aquilo que está sendo trazido a julgamento. Bom, Excelências, a autora da presente rescisória promoveu
nos idos de 2000, dos anos 2000, uma ação indenizatória, na qual logrou êxito e que veio a transitar em julgado no ano de 2006, seguindo-se, portanto, a execução. Naquela época não se falava de desembargadora Galiza em cumprimento de sentença ainda, né? Era execução autônoma ainda de título executivo judicial, né, no regime processual anterior. Bom, iniciada que for essa execução, excelências, no ano seguinte, iniciada a execução em 2006, depois do trânsito em julgado da sentença condenatória em uma ação de indenização por danos, seguiu-se, então, o início da execução e, em seguida, no ano de 2007, houve um acordo entre Morada Nova e Caema nos seguintes termos. O acordo era para que houvesse uma redução substancial no valor da condenação, portanto, no valor devido pela Caema, a fim de que, em havendo o pagamento parcelado com o desconto oferecido, se observadas fossem essas obrigações da Caema, o processo, então, que ficaria suspenso, depois seria submetido a uma decisão homologatória de extinção. Então, é importante, excelências, e esse é o ponto principal, né, que ora é trazido a julgamento, é que o acordo realizado no ano de 2007, depois de iniciada a execução do título executivo judicial, era no sentido de que o processo ficaria suspenso, desembargador Lorival, para que, em havendo adimplemento das obrigações que foram objeto de redução e parcelamento da Caema, ou havendo o cumprimento daquelas obrigações, posteriormente o acordo fosse levado à homologação judicial e aí sim pudesse se dar a extinção do processo, a extinção daquela execução. Sucede, excelências, que assim não se dera, ou seja, não houve o pagamento pela Caema nas condições que foram acordadas. E não houve, reiteradamente, os autos noticiam isso, e os autos são muito claros a esse respeito, o pagamento não se deu do modo programado e nem muito menos de modo integral. O que, então, fez a parte autora, credora, requereu que fosse retomada a execução pelo valor integral da condenação, conforme previsto no acordo extrajudicial que foi firmado. Acordo extrajudicial esse que sequer foi levado à homologação. Portanto, prevalecia o título executivo judicial com as obrigações nele constantes. O que fez o juiz, excelência de primeiro grau? Deu prosseguimento à execução. Um acordo extrajudicial não homologado, não cumprido, havia previsão de prosseguimento da execução pelo valor integral, assim foi feito, o processo teve a sua retomada até que adveio uma exceção de pré-executividade, onde se alegava que, olha, né, na verdade não pode, não há título executivo, a execução do título judicial deveria ser extinta, porque havia um acordo extrajudicial. Sucede, excelência, é um primeiro dado importante, porque ele é uma das teses muito relevante da presente rescisória, é que o juiz de primeiro grau, quando reatou o prosseguimento da execução, a decisão dele não foi impugnada em momento algum. Então, se deu ali a preclusão, aquela decisão que dizia respeito ao preenchimento dos requisitos da presença, da liquidez, certeza, exigibilidade da obrigação, portanto, dizia respeito ao próprio mérito daquela execução, aquele título foi consolidado, não foi atacado pelos recursos próprios, deu-se a preclusão e adveio depois uma exceção de pré-executividade. Sucede, excelências, que essa exceção de pré-executividade ela foi acolhida justamente por se entender que aquele título executivo não, excelências, aquele acordo extrajudicial não homologado teria feito extinguir o título executivo judicial que justamente se preservara. Então, por conta disso, é que foi acolhida a exceção de pré-executividade, porque entendeu o juízo de primeiro grau. Olha, não pode haver prosseguimento da execução, porque houve um acordo extrajudicial que teria extinto o título executivo judicial, sem que esse acordo extrajudicial tenha sido homologado. Um data vênia, todas as vezes, excelência, realmente não há como prosperar esse entendimento, que também ultrapassou a questão da preclusão, porque a matéria igualmente estava preclusa também. Muito bem, excelências, houve apelação ao tribunal. O tribunal, sob a relatoria da desembargadora Ângela Salazar, entendeu por bem, em Câmara Civil isolada, manter aquela decisão por fundamentos levemente distintos, né? Por entender, na verdade, a desembargadora Ângela entendeu que, então, a execução originária deveria ser extinta e poderia ser executado apenas o título executivo extrajudicial, né? Que não fora homologado, né?
Bom, Excelência, diante de todo esse cenário, é que se apresentou a ação rescisória, né, diante do trânsito em julgado dessa matéria. Depois ainda foi levado ao STJ, o STJ admitiu parcialmente o recurso especial, mas o rejeitor não apreciou a questão de fundo, o que assegurou, então, a competência desse tribunal, no caso dessas egrégias segundas câmaras cíveis, para o exame da presente ação rescisória. E na ação rescisória, Excelência, se debateu, né, violação expressa e literal a diversos dispositivos de lei referentes à preclusão, da qual tanto já se ocupou aqui nessa tribuna, né? Houve também, Excelência, a alegação de violação a vários dispositivos do Código de Processo Civil e do Código Civil, que são designados aí na petição inicial da ação rescisória, referentes à desconstituição indevida daquele título executivo judicial por um acordo extrajudicial não homologado. Então, há uma série de dispositivos que são alegados como violados na ação rescisória. Igualmente, Excelências, houve o mau entendimento do alcance das disposições desse acordo extrajudicial, que, na verdade, apenas ali se estabelecia a suspensão, nunca a extinção da execução, e que, portanto, apenas tivesse havido o cumprimento das obrigações de CAEM é que o processo poderia vir a ser extinto, posteriormente levado à homologação judicial. Se defendeu na rescisória também, Excelências, a violação de dispositivos referentes à própria interpretação desse acordo extrajudicial que fora formulado e também, Excelências, conforme autoriza a legislação processual, a alegação de erro de fato, porque se deu interpretação distorcida, equivocada desse acordo extrajudicial pelas razões que já foram invocadas, né? Bom, não obstante, Excelências, esse conjunto de alegações, o eminente relator, num primeiro momento, numa análise inicial, entendeu que o caso era de não ser conhecida a ação rescisória, né, e incorreu com todas as vezes, o eminente relator, equívocos, né, que de forma bastante pontual. Né? Primeiro, Excelências, a ação rescisória deve ser julgada pelo órgão colegiado. Né? Então, com todas as vezes, o julgamento monocrático de uma ação rescisória, que pela sua própria natureza atrai uma apreciação colegiada, uma vez que a decisão rescindenda é um acórdão de um colegiado desse tribunal. Então, com todas as vezes, o eminente relator se entende ser nula a decisão que anula monocraticamente um julgado colegiado desse egrégio tribunal por uma Câmara isolada. Excelências, outra coisa que invoca a decisão agravada que, na verdade, o dispositivo 932 do Código de Processo Civil, para julgar monocraticamente a rescisória, sendo que esse dispositivo se refere ao julgamento de recursos. Então, a este outro equívoco, máxima venha, da decisão agravada, né? Que, na verdade, termina adentrando ao mérito. Então, com todas as vezes, também não poderia dizer que não conhecia da rescisória, se aprecia o mérito das violações que são alegadas, né? E deixa de examinar alguns dos aspectos relevantes que já foram aqui trazidos ao conhecimento desse egrégio colegiado. Então, por todos esses fundamentos, é que se manejou o presente agravo interno, onde se apontam todas essas razões de nulidade e o equívoco no julgamento quanto à extensão do acordo extrajudicial firmado no bojo de uma ação de execução de título judicial em curso, acordo extrajudicial esse não cumprido, que autorizou, na forma deste mesmo acordo, a retomada pelo valor integral da execução que fora proposta. Então, é com essas considerações, Excelências, e querendo realmente não cansá-los, mas essa digressão era necessária para o perfeito entendimento da espécie, em complemento ao pontual, objetivo e esclarecedor relatório do eminente desembargador relator, é que se requer, por tudo isso, que seja reformada a decisão monocrática que não admite a ação rescisória para que, superadas essas alegações de nulidade, no mérito, desde logo, se profira julgamento de procedência da rescisória, no sentido de que se dê provimento à apelação, tomado contra a decisão que, acolhendo exceção de pré-executividade em que se alegou matéria preclusa, terminou-se por extinguir a execução originária. Então, o provimento da rescisória, primeiro se desconstitui o acórdão e depois, em rejulgamento, se requer que seja autorizada a retomada na origem da execução do título executivo judicial, nunca fulminado por acordo extrajudicial que sequer foi homologado por esse egrégio tribunal. Então, com essas considerações excelentes, é que se requer
como sempre se espera, o julgamento cuidadoso, preciso, profundo, né, na medida em que precisa examinar essas matérias todas, o julgamento de acolhimento da presente ação rescisória, agradecendo muitíssimo a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado. A Procuradoria manifestou-se. Se manifestou. De interesse. É um agravo interno, não há manifestação ministerial no agravo interno. Mas antes que o relator julgasse monocraticamente, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento sem interesse. Foi, verdade. Isso. O que lamento. Então, com a palavra, o ilustre relator. Muito bem. Desembargadora Francisca Galiza, demais desembargadores. Aqui estão presentes os requisitos de admissibilidade. Por isso, eu estou conhecendo do agravo interno e passo ao seu exame de mérito. Inicialmente, eu revejo o meu posicionamento quanto à inadmissibilidade monocrática dessa ação rescisória, submetendo, então, a demanda ao juízo do colegiado destas segundas câmaras cíveis reunidas. A presente ação rescisória, ajuizada em dezembro de 19, tem por objetivo acórdão oriundo da apelação cível, número tal, processada e julgada pela primeira Câmara Cível deste tribunal, cujo trânsito em julgado data de 3/5/2019, ou seja, dentro do prazo decadencial de 2 anos. Destaco que a ação rescisória é um instrumento processual de natureza extraordinária destinado a desconstituir decisão judicial transitada em julgado, que contenha vícios graves, conforme disciplina o artigo 966 do CPC. No caso aqui discutido, o objetivo da demanda é relativo ao acórdão que confirmou a extinção do cumprimento da sentença ajuizada por morada nova em face da CAEMA, por ausência de título executivo judicial, em virtude de acordo celebrado entre as partes. Em virtude desse acordo celebrado entre as partes não ter sido homologado judicialmente. Nada obstante a aprovação da decisão que extinguiu o cumprimento da sentença, referido fato já havia sido apreciado judicialmente na data de abril de 2009, tendo o magistrado entendido que o inadimplemento do acordo, que já vinha sendo regularmente cumprida pela devedora, apesar de ainda não homologado judicialmente, configurou desistência daquele pacto, autorizando assim a continuidade do cumprimento da sentença conforme a cláusula 6ª prevista no instrumento negociado pelas partes. Destaco que, contra essa decisão, a executada permaneceu inerte, não se utilizando de nenhum instrumento recursal. Apenas em 12 de agosto de 2019, após mais de 100 dias da ciência do ato judicial, a CAEMA opôs o incidente de exceção de pré-executividade, no qual alegou a existência daquele acordo e que ele teria substituído o título judicial, ignorando completamente o fato de que a questão já havia sido previamente decidida pelo juízo. Naquele tempo, o juízo admitiu que realmente o descumprimento do acordo iria vigorar a execução da sentença que estava lá no juízo. Só um esclarecimento. Ou não? O juiz deu decisões contraditórias. Ele primeiro... O juiz primeiro mandou prosseguir a decisão pela sentença mesmo. Depois julgou procedente... Depois, outro juiz que veio acatou outro juiz. a exceção de pré-executividade. Foi isso que aconteceu. Obrigado. O primeiro juiz disse que aquele acordo, por não ter sido cumprido, não valia, que valia, e nem tinha sido homologado realmente, judicialmente. Não tinha sido homologado e, por isso, voltaria a valer a sentença executiva, né? Mas aí depois veio um outro juiz. Aí o que aconteceu? Foi que eles entraram com essa exceção de pré-executividade, a CAEMA entrou, e o outro juiz resolveu dizer que não, que devido àquele acordo, quem tinha que ser cumprido era o acordo, que estava inadimplente, né? Muito bem, deu para entender já mais ou menos. Portanto, a alegação, aqui eu venho dizendo que a referida decisão foi confirmada
No recurso, sim, no recurso de apelação, cujo acordo constitui o objeto desta demanda rescisória. Quer dizer, aí chegando aqui, a primeira Câmara, através da desembargadora Ângela, confirmou aquela decisão que extinguiu aquilo. E é sobre esse acordo que está se discutindo aqui a rescisória, tá certo? Portanto, a alegação de violação à norma jurídica decorre da desconsideração da preclusão pro judicato, que ocorreu quando o órgão julgador rediscutiu matéria já decidida e preclusa, como bem disse o advogado aqui da tribuna. Nesse ponto, cabe esclarecer que a preclusão pro judicato ocorre quando uma decisão judicial se torna imutável, não podendo ser modificada ou rediscutida em momento posterior, conforme explica Frederico Didier. Aí eu trouxe aqui um entendimento do Frederico Didier, que eu vou evitar de ler, mas está, inclusive, na decisão que está no PJE, a todos já tiveram conhecimento. Nesse sentido, a violação à preclusão pró-judicato se configura na medida em que o órgão julgador, ao extinguir o cumprimento da sentença por ausência do título executivo judicial, desconsiderou a decisão anterior que já havia abordado a questão do acordo e da eficácia executiva daquela sentença. A matéria referente ao acordo celebrado entre as partes e sua eficácia executiva já havia sido decidida em momento anterior pelo magistrado, que autorizou a continuidade daquele cumprimento de sentença, conforme previsão negociada pelas partes. Logo, isso está, inclusive, previsto lá na cláusula 6ª do acordo inadimplido. Logo, não tenho dúvida que incorreu em erro o novo magistrado ao aceitar a rediscussão da matéria já decidida. A questão já está, inclusive, preclusa realmente. Em vista disso, o acórdão reclamado, que confirmou a extinção do cumprimento de sentença por ausência de título executivo judicial, se mostrou equivocado, visto que o acordo não foi homologado e, portanto, não poderia substituir a sentença condenatória como título executivo, afrontando diretamente os dispositivos do artigo 471 e 473 do Código de Processo Civil de 73, bem como o próprio artigo 5º, 36 da Constituição Federal. Além disso, cabe mencionar a violação aos princípios da segurança jurídica e da efetividade da tutela jurisdicional. Ao permitir que uma decisão anteriormente proferida e preclusa seja rediscutida, o órgão julgador fere a estabilidade e a previsibilidade das decisões judiciais, gerando insegurança aos litigantes e comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional. Diante do exposto, ao analisar detidamente a questão de preclusão pró-judicato e da eficácia do acordo, verifico que houve, de fato, infração às normas jurídicas correspondentes aos artigos 471 e 473 do Código de Processo Civil de 73, bem como a própria Constituição Federal. Por conseguinte, faz-se necessário acolher os argumentos do agravo interno e julgar procedente a ação rescisória, determinando a reforma do acórdão prolatado com o consequente retorno dos autos a instâncias de origem para a retomada do cumprimento da sentença, nos moldes em que foi estabelecida pela decisão preclusa. Ante isso, senhor presidente, doutora procuradora, ante isso tudo exposto, que já foi mencionado, e em consequência, e em consonância com os princípios da segurança jurídica, da efetividade e da tutela jurisdicional e da preclusão pró-judicato, eu aqui estou votando pelo provimento desse recurso e pela procedência da ação rescisória com a consequente reforma da sentença prolatada. Com a consequente reforma da sentença prolatada. É como eu voto, senhores presidentes. Muito bem. Colher os votos. Desembargador Douglas. Voto com o relator. Obrigado. Desembargador Vieira está? Não. Foi relator. Desembargador Vieira, bom dia. Bom dia.
Acompanhe o relator. Desembargadora Galiza. Bom dia a todos. Bom dia. Acompanho o relator. Você está mandando voltar para o primeiro grau, não é isso? Não, ele está julgando procedente. Procedente a razão rescisória para ser sequência à execução. A execução lá no primeiro grau. Certo. Desembargador Gonçalo. Senhor presidente, bom dia a todos e a todas. Eu acompanho o relator também. Desembargador José Jorge. Presidente, a matéria aí é, de certa forma, complexa, né? Eu acompanhei atentamente o voto do relator e também a sustentação oral por parte do advogado, e além de ter lido ontem também o voto por inteiro, e cheguei à conclusão que a medida tomada pelo relator é a mais acertada possível para esse caso, que realmente ocorreu a preclusão para o judicato, e essa decisão estava prevalecendo. Ela não poderia ser novamente apreciada como foi no recurso de apelação, né? Então, cabe aí, a meu ver, a rescisória e o provimento da mesma é o que atende melhor ao tipo da segurança jurídica, né? De modo que eu vou acompanhar o relator, senhor presidente. Muito obrigado. Desembargador Lorival Zerejo. O doutor Sidney foi certeiro quando elogiou a clareza do relatório do eminente desembargador Gonzaga. Quando ele ainda era juiz, lá no primeiro grau, eu sempre registrava esse plaquinho nos recursos que vinha da origem da lavra de decisões dele. Que ele tem uma capacidade muito grande de resumir em poucas palavras, com clareza, o fato. Às vezes, uma sentença dele de laudo e meio, 2 laudas máximo, ele tinha a capacidade de... Olha, o desembargador Gonzaga recebeu um elogio assim, de deixar Lorival. deixar muito claro. É para poucos. Fatos. É uma raridade. Não usando nada, desembargador Gonzaga. Então, eu Ficou muito honrado com essas palavras. O voto tanto o relatório como o voto deixou uma clareza assim, muito que a gente não retira toda a dúvida da gente. Então, eu acompanho o relator. Desembargador Lorival, nada sobre o julgamento, tem um comentário. Eu tive a oportunidade de acompanhar vários julgamentos da terceira Câmara, onde se questionava a validade das decisões do desembargador, e Vossa Excelência muitas vezes dizendo, olha, foi breve, mas foi preciso, disse o que era necessário dizer, e sempre mantinha, né? Obrigado, Excelência. Eu tinha uma dúvida, mas quem sanou minha dúvida foi a desembargadora Galiza, que ela disse que volta para continuar a execução lá, porque aí vai ser o que foi adimplido durante a vigência do acordo, será abatido, mas isso não é hora para se falar, então acompanhe o relator. Ação agravo interno provido nos termos do voto do relator. E Excelência, muito obrigado. Bom dia. Segundo a ação rescisória também, o PC Unidade de Pediatria e Cirurgia e José Luiz Guimarães, reincidendo o menor representado aqui por sua mãe e por seus pais. Relator, desembargador José Gonçalo de Souza Filho. Vamos ter sustentação? Quem é? Sou eu. A senhora vai sustentar por quem? Pela UPC e o doutor José Luiz Guimarães. Certo. Desembargador Gonçalo, com a palavra. Senhor presidente, mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Eu vou ler aqui o relatório. O PC Unidade de Pediatria e Cirurgia, José Luiz Guimarães, em 22 de 8 de 2016, propuseram ação rescisória com pedido liminar, visando rescindir o acordo proferido em 27 de 8 de 2018 pela 4ª Câmara Civil deste tribunal, da relatoria do eminente desembargador Ricardo Tadeu Bugarim, do AILIB, que nos autos da apelação civil, número objeto da ação de indenização por danos morais, número originário da 3ª Vara Civil da Comarca de São Luís, ajuizado por MEPMM, representado por Catiane de Carvalho Pereira e Genilson de Jesus Mendes Martins, assim decidiu. Nessa perspectiva, deve ser fixada a indenização por danos morais no importe de R$ 20.000, de forma solidária aos apelados,
montante que entendo adequado e em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de acordo com a especificidade dos autos. Diante do exposto, conheço do provimento a apelação civil interposta de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, modificada em banca nos termos da fundamentação sobre. Em sua inicial contida no ID, aduz em síntese dos rescindentes que em 20 de nove de 2011, a menor Maria Eduarda Pereira Martins, autora menor, representada por seus pais e ex, autor e autora, hora ré, aforar a ação de indenização por danos morais em face de UPC de José Luiz Guimarães, alegando em síntese que sofreram dano de ordem moral em virtude de prática de erro médico efetivado com a troca de paciente que resultou na realização de procedimento desnecessário, lise por eletrocauterização de freio labial em sua filha, autora menor, fecho aspas. Aduzem mais que as decisões de segundo grau proferidas nos autos, data máxima venha, foram fundamentadas em premissas equivocadas, na medida em que não se coadunam com os preceitos com precisos conteúdos técnicos do exercício da medicina, definido na Lei Federal número 12.842/2003. Alegam também que, além de cirurgia programada, hemiorrafia umbilical, isso dá menor. O doutor José Luiz Guimarães, depois de examinar-lhe com maior detença, o que não é possível no consultório, vez que é acordada, a criança, como consabido, não colabora muito ou quase nada com o pediatra, aproveitou a anestesia geral, poupando-lhe do sofrimento de outra futura anestesia. E, em curtíssimo lapso temporal, menos de 30 segundos, realizou a eletrocauterização do freio labial, curto da menor, conduta esta que, como visto, além de evitar diastema interincisivos, separação dos dentes incisivos, isquemia da papila palatina, quando tracionado o freio, fecho aspas, atrapalharia sobremodo a escovação dos dentes, fecho aspas. Sustenta ainda que o venerando acordo fundamentou a indenização por dano moral do fato de a cirurgia, a rigor, um procedimento simplório, ter ocorrido sem qualquer indicação médica anterior, bem como sem autorização e conhecimento prévio dos genitores, e que tal entendimento lesa, dentre outros, sobremodo o princípio que tem por objeto a saúde do ser humano, em benefício da qual o médico deverá agir com o máximo de zelo profissional, consoante artigo 2º da Lei do Ato Médico, Lei Federal número 12.842/2003. Enfatizam que não, entre aspas, não houve qualquer dano, fato reconhecido no venerando acordo a menor, ao contrário, a feitura desse simplório procedimento trouxe-lhe uma série de benefícios. 2 pontos. Evita diastema interincisivos, separação dos dentes incisivos, a isquemia da papila palatina quando tracionado, o freio, e facilita a escovação dos dentes, diminuindo a possibilidade de ocorrência de cáries, e que não é minimamente razoável admitir-se que o médico se abstivesse de fazer um enorme bem a menor, evitando, inclusive, nova anestesia para o procedimento futuro, só porque não teria pedido o consentimento dos pais. Fecho aspas. Argumento ainda que tal procedimento ter sido realizado em favor da paciente, visando tão somente seu benefício no presente, a época, aproveitando-se da anestesia geral, e futuro, poupando-lhe do sofrimento de outra futura anestesia, evitando o quadro de diastema interincisivos e isquemia da papila palatina quando tracionado o freio. A conduta médica está em absoluta consonância com o que preceitua o artigo 32 do Código de Ética Médica, conforme resolução CFM número 1931/2009, fecho aspas. Aduzo, por fim, que o doutor José Luiz Guimarães, e menos ainda o hospital, não pode, pois, ser punido por uma conduta médica lícita que, caso não realizada, aí sim, configuraria infração ética, vez que deixaria de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento cientificamente
reconhecido e a seu alcance em favor do paciente, em absoluta contrassenso, inclusive contrariando o direito fundamental à saúde da paciente. Com esses argumentos, requerem determinar a citação do réu para responder à apresentação dos exatos termos do artigo 970 do CPC, exercer o ius residente, desconstituindo a coisa julgada, material cujo manto envolve o deciso hora residente. C. Exercendo o iudício rescisório, profira novo julgamento, confirmando o pedido liminar nos termos em que requerido e concedido, declarando a inexistência de danos morais aos réus e condenando-os em custos e honorários de advocacia à base de 20%. As partes rescindendas apresentaram contestação no ID e, preliminarmente, arguem a extinção do processo sem resolução do mérito em razão do não recolhimento das custas processuais e do depósito prévio de 5%, o acolhimento da impugnação ao valor da causa para que seja atribuído o montante de R$ 1.500.000 e no mérito julgada improcedente, condenando os residentes no pagamento de custos processuais e honorários advocatícios. Consta no ID, despacho proferido no dia 5 de 3 de 2021, pelo então relator eminente desembargador Marcelino Chaves Everto, no seguinte termo: considerando ter sido aprovada na sessão plenária de 3 de fevereiro de 2021 a remoção deste signatário para a terceira Câmara Civil, devolvo os presentes autos à Secretaria das Segundas Câmaras Civil reunida nos termos dos artigos 56 e 243, parágrafo 7 do Regimento Interno deste Tribunal, eis que é ausente qualquer tipo de hipótese de vinculação. No ID, consta a decisão desta relatoria proferida em 30 de 4 de 2021 no seguinte termo: dessa forma, neste momento processual próprio do liminar, onde a questão de fundo é analisada de forma superficial e ante a insuficiência de material probatório constante dos autos, não há como considerar-se presente a probabilidade do direito exigido para a concessão da tutela de urgência. Nesse passo anteexposto, indefiro o pleito de tutela provisória. Manifestação da douta Procuradoria de Justiça, que repousa no ID, pela total improcedência da ofertante e demanda rescisória. As partes rescindentes interpuseram agravo interno constante no ID, em face da decisão que indeferiu o pleito de tutela provisória, o qual foi negado provimento por estas segundas câmaras civis reunidas, conforme acordo contido no ID. Já no ID, consta embargo de declaração oposta pelas partes residentes, os quais foram rejeitados consoante acordo constante no ID. No ID, tal, consta recurso especial interposto pelas rescindendas, o qual foi inadmitido pelo então presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, o eminente desembargador Lorival de Jesus Cerejo, conforme decisão contida no ID. Consta no ID, decisão proferida em 6 de 9 de 2022, pelo excelentíssimo presidente do Colégio Superior Tribunal de Justiça, o eminente ministro Humberto Martins, que assim decidiu, ante o exposto com base no artigo 21E, inciso 5, combinado com o artigo 253, parágrafo único, inciso 1, âmbito do Regimento Interno Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial. Já no ID, consta despacho proferido em 18 de 11 de 2022, pelo excelentíssimo presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, o eminente desembargador Paulo Sérgio Velta Pereira, nos seguintes termos: diante da certidão de ID, determina o encaminhamento dos autos ao eminente relator desembargador José Gonçalves Souza Filho para julgamento do mérito da presente sessão. É o relatório, senhor presidente. Bem presente aqui os advogados reincidentes. Então, com a palavra, por gentileza, o nome completo e o AB. Ontem nós tivemos aqui os alunos de Santa Terezinha, né? O desembargador Lorival, eu vi muito o desembargador Gonçalo falar em ID. Então, nós temos os ouvintes da Rádio Web, e ele dizia que o ID são as folhas tais, as páginas tais, onde se usava processo físico, né? E agora, com o processo judicial eletrônico, se chama ID. Só esse esclarecimento aí aos ouvintes. Pois não, doutora? Muito bom, presidente, seu esclarecimento aí, né? Não há dúvida disso. Obrigado. Na verdade, foi o desembargador Lorival Cerejo, nosso imortal acadêmico. Pois não, doutora? Certo. Meu nome é Dandara Silva Garcia, OAB MA 22320. Pois não, pode. Só para confirmar, meu áudio tá bom? Tá bom. Tudo ok? Certo.
Excelentíssimo senhor presidente, doutor José Gonçalves de Souza Filho, demais excelências, servidores, advogados e assistência presentes, minhas saudações a todos e um bom dia novamente. Conforme o afamado relatório asseverado por Vossa Excelência, os autores requerem, em síntese, a desconstituição, da coisa julgada material do acordo residendo, para que seja proferido um novo julgamento, declarando a inexistência de danos morais aos réus e condenando-os em custas e honorários advocatícios à base de 20%. Tais pedidos, Excelência, merecem prosperar pelas seguintes razões. A uma, porque houve a violação das normas jurídicas, na medida em que o acordo residendo proferido, ele se fundamentou em premissa equivocada, vez que não se coadunou com os precisos conteúdos técnicos do exercício da medicina, definidos na Lei Federal número 12.842 de 2013, que é a Lei do Ato Médico, na resolução do Conselho Federal de Medicina, número 1931 de 2009, que é o Código de Ética Médica, como também no enunciado número 44 da terceira jornada de Direito da Saúde, sendo estas normas jurídicas violadas. Então, Excelência, como o ponto nodal destas rescisórias assenta-se no fato de que a menor ela possui, assim, um freio labial curto, conforme se depreende das próprias fotografias acostadas pelos autores da ação originária nos autos, explica-se com base nisto e nas normas, que vão ser explanadas aqui, porque a conduta do doutor José Luiz Guimarães e, consequentemente, da UPC são lícitas, à vista da medicina clássica, razão porque não se afala em danos, tampouco no seu dever de indenizar. Primeiro, a respeito da lesão à Lei Federal número 12.842 de 2013. O acordo ele fundamentou os danos morais no fato de que foi realizado um procedimento sem indicação médica anterior, bem como sem autorização dos pais. Ocorre que a conduta do Dr. José Luiz Guimarães ela está amparada pelo princípio, que tem por objeto a saúde do ser humano, em benefício do qual o médico deverá agir com o máximo zelo profissional, que foi o que ocorreu em caso, vez que, mesmo não havendo um pedido prévio de autorização dos pais para realizar aquele procedimento, não é minimamente razoável admitir-se que tal conduta seja reputada apta a ensejar os pleiteados danos morais, por duas razões. Uma, porque não houve qualquer dano à criança, fato esse que foi reconhecido pelo acórdão e foi ratificado no depoimento pessoal da genitora da criança. Pelo contrário, esse procedimento simplório, realizado em menos de 30 segundos, só trouxe benefícios à menor, quais sejam evitou a diastema interincisivos, que é a separação dos dentes incisivos, isquemia papila palatina quando tradicionado o freio, que é o que facilita a escovação dos dentes e diminui a possibilidade de ocorrência de cáries. 2, porque não é minimamente razoável admitir-se que o médico se abstivesse de fazer bem a menor, só porque não teria o pedido de consentimento dos pais. Ou seja, por que penalizar um médico que, em todos os sentidos, ele só fez o bem a menor? Segundo, a respeito da lesão à resolução do Conselho Federal de Medicina em 1931 de 2009. Por ser um procedimento realizado em favor do paciente, visando tão somente o seu benefício no presente, que à época aproveitou-se a anestesia geral, e benefício futuro, poupando a criança de uma outra futura anestesia para realizar esse procedimento, evitando o quadro de diastema interincisivos e da papila palatina, a conduta do doutor ela está em absoluta consonância com o que preceitua o artigo 32 do Código de Ética Médica, que diz que é vedado ao médico deixar de usar todos os meios disponíveis de tratamento ao seu alcance em favor do paciente. Ou seja, a conduta do doutor José Luiz está em absoluta consonância com o Código de Ética, porque ele se utilizou ali naquele momento de todos os meios possíveis para fazer aquele procedimento em favor do paciente. Terceiro, a respeito da lesão ao enunciado número 44 da terceira jornada de Direito da Saúde. Esse enunciado, Excelência, ele preceitua que o paciente ele pode ser submetido a tratamento médico que o beneficie, mesmo contra a vontade do seu representante legal, quando for identificado na situação que este, o representante legal, não defende o melhor interesse daquele, que nesse caso aqui é a menor. Ou seja,
exigisse, no caso dela, prévia autorização dos seus pais para a feitura desse procedimento, que além de simples e só trouxe benefícios, tanto presentes quanto futuros, revela-se puro preciosismo, considerando-se que, da mesma forma, se os pais tivessem negado, o médico não poderia deixar de realizar aquele procedimento, porque só trouxe benefício para a menor. Logo, o doutor José Luiz, e menos ainda o hospital, não pode ser punido, né, por uma conduta lícita, que se não fosse realizada, aí sim configuraria a infração ética, porque ele estaria deixando de utilizar todos os meios disponíveis a seu alcance em favor do paciente. Além disso, os pais, eles tendo ciência naquele momento daquele procedimento, eles jamais se recusariam que o médico deixasse de realizar aquele procedimento que só traria benefícios à sua filha, como trouxe. Assim, o acordo ele vai de encontro, né, às aludidas normas jurídicas, vez que a conduta médica deu-se para a garantia da manutenção da saúde da criança, o que, por si só, exime o médico cirurgião de sua responsabilidade, consequentemente o hospital, uma vez que o referido procedimento ele foi realizado dentro do que autoriza o exercício regular da sua profissão, não se havendo falar, portanto, em conduta ilícita e pôs em dano moral. Assim, Excelência, ante o exposto, os autores requerem que seja julgada totalmente procedente a presente ação rescisória para desconstituir a coisa julgada material do acordo recidendo, para que seja proferido um novo julgamento declarando a inexistência de danos morais aos réus e os condenando em custos honorários advocatícios à base de 20%. Era isto que me cabia defender. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigado. Vamos ouvir o parecer ministerial. A parte o recidenda não se encontra, né? Parecer ministerial, doutora Mariléa. Mais uma vez, bom dia a todos. Está desligado, está sem som. Excelências, aqui o parecer é da lavra de doutor Francisco Barros de Souza, pela improcedência da ação rescisória, no qual eu confirmo o entendimento do ilustre procurador. Agora, eu só queria, Excelência, aqui, que não está assim muito claro, o montante dessa indenização, porque, pelo que eu li hoje, porque a gente teve conhecimento ontem, né, dessa situação, foi dado aqui 1,5 milhão. Eu pergunto ao ilustre desembargador relator sobre esse valor. As partes foram condenadas ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$20 mil. Exatamente, esse é o problema. É que houve um procedimento cirúrgico lá feito na criança que não estava previsto nem foi autorizado pelos pais. Esse é o... Sim, isso. Não, esse 1,5 milhão que eles estavam falando, né? Pedindo lá no primeiro grau. Tá, no primeiro grau. É porque eu não tenho o processo. Pois tá bom, eu confirmo o parecer do Ministério Público do segundo grau, Excelência. Retorno a palavra ao ilustre relator. Peço até desculpas por ter interferido aí. A pergunta era dirigida a Vossa Excelência. Como estava com o processo aberto aqui na tela, eu Presidente, pode interferir, para colaborar. Não tiver liderado nem pouco aí. Quem puder colaborar, pode fazer a qualquer momento. Viu? Presidente, se for o caso, eu posso ler aqui a emenda? Eu acho que sim. Está aqui bem claro e eu acho que todos estão com o PJE disponível, né? Então, eu vou ler aqui a emenda. Se quiser algum esclarecimento, posso prestar. Processo civil, ação rescisória, violação à norma jurídica, inexistência, utilização como sucedâneo recursal, impossibilidade, acordo mantido. Consoante jurisprudência consolidada do Polêmico Superior Tribunal de Justiça, entendo que a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica somente se justifica quando a sua ofensa for flagrante cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma, que não verifique ser o caso dos autos. Verifique o acordo rescindendo ao decidir pela configuração da responsabilidade civil, destacando, para tanto, ser, entre aspas, induvidoso, portanto, nexo causal
entre os fatos narrados na inicial e os danos suportados pelos apelantes, que presenciaram a confusão no dia da cirurgia e constataram que a infante foi experimentado a outro procedimento, além daquele que estava previamente planejado, herniorrafia umbilical, sem qualquer ciência e autorização dos pais, resta identificada a responsabilidade objetiva dos apelados de forma solidária nos termos dos artigos 3º e 14 do CDC. Adotou, fechou aspas, adotou interpretação consentânea ao arcabouço normativo aplicável, o que, a meu sentir, afasta a alegação de violação manifesta à norma jurídica. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedânea recursal, sob pena de se desvirtuar o instituto e de se criar uma espécie de recurso sem previsão legal. Ação rescisória julgada improcedente. E aí, ao final, aqui já no voto, condeno os residentes ao pagamento das custas processuais honorários advocatícios que fixem 10% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o artigo 85, bem como ao depósito prévio de 5% previsto no inciso 2 do artigo 968 do CPC, que não foi realizado quando do ajuizamento da ação. É como voto, senhor presidente. Senhores membros, todos de acordo? Algum destaque? De acordo. Só com relação a esse depósito prévio, era um pré-requisito para a rescisória, né? Ele não foi depositado. E vai ser... Concordo com Vossa Excelência, mas foi lá, agora já, né? É uma situação. Pré-requisito para conhecimento da ação. Não houve deferimento de justiça gratuita? Suspensão, não? Não, até porque os personagens não teve pedido, não, e até porque os personagens são envolvidos, residentes, são pessoas que, até prova em contrário, possuem condições de acesso à clínica, né? Mas, senhor presidente, eu ouvi atentamente o relator, já tinha lido o voto também e cheguei à mesma conclusão dele, que está sendo usado como sucedâneo de recursal essa rescisória aí. Exato. Não há nenhuma violação do dispositivo de lei, né? Acompanho Vossa Excelência. Senador Douglas, senador Vieira. Acompanho, presidente. Concordo com o relator. Senador Jorge, senador Gonzaga. Estou de acordo com o relator. Senador Lorival. Senhores, foi, né? Ação rescisória julgada improcedente nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer ministerial. Proclamando o resultado. Alguma colocação, senhores membros do Ministério Público? Vamos já encerrar aqui a nossa sessão. Iniciamos uma sessão virtual às 15 horas, né? Lembrando aos senhores. E a próxima já está marcada? Não? Ainda não. Quando tivermos processos, temos tentado, estão finalizando os processos, né? Vamos marcar e avisar previamente. Não havendo nenhuma manifestação dos senhores, eu declaro encerrada a sessão, desejando um excelente fim de semana a todos.